Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre formas geométricas e orgânicas, na anatomia humana, e como usá-las em seus estudos, mesmo que você esteja aprendendo a desenhar do zero, para facilitar seu desenvolvimento artístico na anatomia, e explicarei o processo e também, compartilharei algumas dicas de desenho, ao longo do vídeo. E hoje, vamos continuar com a terceira parte dos vídeos, a maneira mais fácil de começar a aprender a desenhar anatomia, e veremos, se conseguimos realmente aprender anatomia, com esforço zero, em apenas alguns dias. São exercícios simples e básicos, que realmente irá te ajudar a gravar no seu subconsciente todas as etapas para fazer um rascunho bem planejado, em uma cena de quadrinho, mangá ou até mesmo para estudo. Então assista o vídeo até o final e bons estudos! Uma das formas mais usadas para iniciar um desenho gestual é a forma de feijão. Por ser bem maleável, essa forma se encaixa em quase todas as poses de anatomia, e essa forma é muito usado para criar o movimento do tórax, tanto masculino como feminino, e dependendo do assunto, pode ser usado para fazer rascunhos de alguns animais. Antes de continuar, gostaria de pedir a você, que já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, e compartilhe esse vídeo, com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes. Valeu! Devemos considerar que são os fundamentos do desenho, que trabalham em conjunto, e sempre vamos estar usando de formas no processo criativo, para desenhar melhor, ou mesmo que você ainda esteja aprendendo a desenhar do zero. Quando desenhamos a forma de feijão, devemos observar o movimento que o corpo pode fazer, e traçar uma linha guia de sobreposição. Essa linha pode vir da caixa torácica ou pode vir da pelvis, só precisamos simplesmente mudar esta linha para mostrar como as formas se sobrepõem, e assim, construindo uma ação de movimento. Vamos começar com uma observação rápida. Concentre-se primeiro em capturar a essência da pose, em vez de detalhes. No desenho gestual, você deve sempre priorizar a impressão geral da pose, em vez de ficar preso aos detalhes, e nisso, a forma de feijão facilita muito na construção do corpo e do movimento. Tente identificar rapidamente as linhas e ângulos primários, que definem a pose, prestando atenção à direção do movimento do corpo. Essa abordagem permite capturar a energia e a dinâmica de movimento da pose, de seus desenhos. Desenhar com formas de caixas pode ser um desafio. Muitos terão dificuldade ao desenhar caixas, devido à sua tridimensionalidade, e pularão essa etapa e irão direto para os detalhes, mas, quanto mais você praticar essa estrutura, melhor você será capaz de descrever corpos tridimensionais em perspectiva, e seus detalhes ficarão mais realistas e melhores nos gestos. Agora, vamos fazer uma figura, com uma pose de torção. Começo com uma forma de feijão bem simples, e depois torço a linha central, e faço 2 pontos de sobreposição. Quando coloco formas de caixas, para a caixa torácica, e a pelvis, me certifico de ver um dos lados da caixa torácica, e o outro lado da pelvis. Isso cria uma torção no corpo. É muito fácil em uma pose como essa, deixar a caixa torácica e a pelvis se separarem, e o formato me dá uma estrutura para mantê-los corretamente alinhados. Não é fácil de desenhar no começo, mas te garanto que vale muito a pena. Então, continue praticando e você irá conseguir. Por que o desenho com caixas é necessário? Usamos o desenho de caixas para adquirir a consciência de ver o corpo humano em 3 dimensões, e em perspectiva. Assim, adquirindo o hábito de pensar em sólidos simples, você poderá capturar objetos tridimensionais com esse método. Portanto, o desenho de caixa no corpo humano é muito importante. O desenho de caixa tem outra vantagem. Por exemplo, em uma pose deitada, ou a pose do corpo inteiro visto de pé,
em perspectiva, com uma vista de cima para baixo, ou de baixo para cima. Para quem é desenhista iniciante, deve parecer bastante difícil, certo? Mas, te garanto que é só questão de treino e observação. Mesmo na pose de corpo inteiro, embora seja fácil desenhar quando visto de frente, mas quando se trata de poses onde partes do corpo se sobrepõem, de repente parece difícil, porque não temos consciência de cada parte do nosso corpo, como um objeto tridimensional. Partes grandes, como cabeça, caixa torácica e pelvis, se o substituirmos por um bloco simples, você pode entender facilmente a sobreposição de cada parte, que algumas poses tendem a ser difíceis, para que você possa desenhar facilmente. Oi, se você está gostando do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comenta, e compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes. Ao desenhar ilustrações de personagens, praticando o desenho de caixa do corpo humano, esteja ciente da tridimensionalidade em qualquer pose que você desenhar. Pode parecer um pouco difícil no começo, mas não se preocupe, se você praticar constantemente, irá ter grandes resultados. Uma dica: de começo pegue uma foto de uma pessoa de pé, de meio perfil ou 3/4, comece fazendo o desenho de um quadrado, na parte frontal do rosto, onde fica a testa, os olhos, nariz e boca, depois um outro quadrado, na parte lateral do rosto. Aqui você montou um cubo para a cabeça. Em seguida, desenhe o pescoço como um cilindro, depois veja se a pessoa da sua foto tem inclinação nos ombros, ou não, mas se tiver, desenhe a parte de cima da caixa, puxe linhas laterais como estas. Atenção quando for desenhar a caixa torácica, pois ela é um pouco mais longa, medindo 1,5 cabeça, geralmente esse é o padrão. Para as pernas e os braços, desenhe cilindros e esferas para os cotovelos e joelhos. Só observe a posição dos membros que vai ser desenhada. O corpo humano possui linhas curvas, mas esse terá o formato de caixas e outras formas, para mostrar como funciona a estrutura. Esse tipo de desenho é apenas uma suposição, não existe uma regra exata, correta de onde fica a frente ou a lateral, apenas não se esqueça de sempre ter em mente a superfície ao desenhar. Outra dica: para ter um pouco mais de noção de espaço, faça um exercício, como aquele bonequinho palito, desenhe um círculo para a cabeça, uma linha que vai do pescoço até a parte da virilha, e uma caixa para o torso onde fica as costelas, e outra para a pelvis, e ligue-as com linhas fazendo assim, o famoso boneco palito. Coloque os cilindros e as esferas em seus devidos lugares, e se preferir tente desenhar a anatomia, ou as roupas do seu personagem. Depois de usarmos formas de caixas e formas orgânicas, para nos dar mais compreensão de direção dos movimentos do tórax e volumetria do corpo, desenhar com formas de caixas pode ser um desafio para acertar. Muitos terão dificuldade no começo. Quanto mais praticar essa estrutura, melhor você será capaz de descrever corpos tridimensionais, e seus detalhes ficarão ainda melhores nos gestos. Pratique esse exercício de volume e tridimensionalidade dos seus desenhos do corpo. Então, domine os problemas dos fundamentos no desenho usando formas com exercícios básicos 3D. A última dica, que talvez eu repita em outros vídeos aqui no canal, que é: se você quer realmente aprender a desenhar, não desista. Se você quer realmente aprender a desenhar, sigam todas essas dicas, pratique todos os dias, e veja sua evolução. Veja todos os vídeos do nosso canal, veja vídeos sobre desenhos, compre livros sobre desenhos, mas pratique, pois é aí que você irá ver a sua evolução como desenhista. Mas não desistam.
Quem ama desenhar, está sempre buscando evoluir seus desenhos, estudando outros artistas, vendo que tipo de técnica eles usaram para montar sua arte. Esse vídeo foi só um pouco de muita coisa que ainda vem pela frente. E para finalizar esse vídeo, só um recado para você, que nas descrições de nossos vídeos, tem links de alguns materiais sobre desenhos, que podem realmente ajudar a todos vocês, e na compra de alguns desses produtos, vocês ajudam o nosso canal sem nenhum acréscimo nos valores das compras. Espero que esse vídeo tenha ajudado ou inspirado a vocês a começarem a desenhar e deixarem sua marca nesse mundo. E não esqueçam de comentar, curtir e se inscrever no canal, e vocês podem deixar suas perguntas ou sugestões aqui embaixo, para vídeos futuros, e muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, e até a próxima!